Governo federal decide privatizar a Eletrobras e tarifa pode ficar mais cara para o consumidor. Condenação contra Lula chega à segunda instância e relator pode modificar decisão de Sérgio Moro. Professora é agredida com soco por aluno em primeiro dia de aula e é insultada nas redes sociais. E ainda vamos falar sobre a avalanche de informações que lidamos no dia a dia e sobre a campanha Agosto Violeta. Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque mais uma vez você acompanha aqui a nossa discussão, seja pela TV Novo Tempo ou pela Rádio Novo Tempo. Seja muito bem-vindo e você sabe que as nossas discussões aqui no Redação Novo Tempo, elas não ficam só aqui no nosso sofá, você participa onde quer que você esteja, junto com a gente através das nossas redes sociais. Então, olha, você que não conhece ainda, está chegando pela primeira vez ou não anotou ainda direito, facebook.com/ntjornalismo. Se você não segue a gente ainda no Facebook, por favor, vai lá, dê um like. @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e tem também o nosso site, o novotempo.com/jornalismo. A gente está esperando a sua participação. Com vocês, tudo bem? Tudo bem, só eu que não estou viciado. Estão os dois ali no celular, que eu tava de boa. É porque hoje a gente vai falar sobre sociedade da informação. Por que tá dedurando os coleguinhas, coitados? Porque a gente não tinha aquele acordo de não Esse expor. acordo já caiu faz Não, mas tempo. vocês se expuseram, tá? Tem 4 câmeras filmando vocês aqui. Eu só... Não eu estava engraçado. aparecendo. Não tava. Tava só o Wagner. Então, olha, Desculpa, dito pelo amiguinhos. nome dele. O Leite fica falando isso, a pessoa mais conectada que eu conheço é ele. Vou Ele dizer que eu resolve os também. problemas em tempo real. Antes de você mandar a mensagem, ele já está praticamente respondendo. Não. Incrível. Não, Há controvérsias. Há controvérsias quanto Porque a o isso. texto dele é sempre tão grande que demora. Não, mas pelo menos no Mostra WhatsApp digitando. Leva meia hora para aparecer o texto. Vamos incumpridar essa conversa? Vamos. Vamos incumpridar. Sabe o que acontece? Tem dois jeitos André Leite no WhatsApp. Um, no celular, rápido. Ele Frases responde rápidas. muito rápido. Mas a pior invenção que chegou ao acesso de André Leite E-mail. foi, não, o Web. WhatsApp Web. Porque aí ele tá na frente do computador e ele vai digitando como se não houvesse amanhã. E aí o texto dele é deste tamanho, uma coisa inacreditável. Eu deveria não ter falado nada dos amiguinhos, porque isso se Tá voltou vendo? contra mim agora, ficou... E não tem ninguém te E defendendo. eu que não tava nem no rolo, tomei as dores aqui, ó. e já Vamos também. para as notícias, então. Vamos para as notícias. Eli Moura, começando com você, vamos falar sobre a privatização da Eletrobras. Vamos lá, o governo decidiu nesta semana privatizar, anunciou a ideia de privatizar a Eletrobras. A Eletrobras é como se fosse a empresa de energia do Brasil. Não é a única, né? Mas ela gerencia algumas empresas energéticas aqui no Brasil, incluindo parte de Itaipu, por exemplo, que é a maior produtora de energia no país. Mas a Itaipu fica de fora. Então, a gestão da Itaipu não vai ser privatizada dentro desse modelo que o governo planeja. E, na verdade, assim, a privatização tem o foco que o governo diz que é para poder, primeiro, melhorar a gestão das empresas de energia e, em segundo lugar, conseguir dinheiro, até porque o governo precisa, né, de levantar caixa, fazer caixa, depois de ter reavaliado a meta fiscal, aumentou de 139 para 159 bilhões de reais de déficit para esse ano. Então, espera-se que de 20 a 30 bilhões de reais entrem em caixa com a privatização da Eletrobras. E uma coisa interessante foi que o governo fez o anúncio e aí, por causa do anúncio da privatização, as ações da Eletrobras, que já são comercializadas no mercado financeiro, explodiram. Quer dizer, explodiram no bom sentido, cresceram demais. Aquelas que são chamadas ações ordinárias, que são ações que dão ao comprador direito a voto, elas tiveram mais de quase 50% de elevação no preço, e as outras ações chamadas preferenciais, que são a maioria, que são disponibilizadas no mercado, elas tiveram um aumento aí de mais de 30% também. Então, foi uma valorização bem grande, fez a Bolsa de Valores de São Paulo ter um pico recorde num dia só de valorização dentro de muitos anos, desde 2011, que não havia uma valorização tão grande assim, só pelo anúncio.
porque isso dá a entender que o mercado financeiro fica feliz com as ideias de privatização. E é claro que fica, né? Porque algo que sai da mão do governo, sai da gestão direta do governo, vai para o empresariado, de maneira geral, poder fazer. Agora, Hélio, tem uma coisa aí nessa história da privatização, que o governo, ele é um dos acionistas e ele, inclusive, tem o poder de vetar algumas decisões. Hoje, o governo ele é o majoritário, porque ele tem 51% das ações, então é o sócio majoritário. Os outros 49% é que estão já no mercado. O que o governo quer fazer é reduzir a participação da União na gestão da Eletrobras. Mas ainda vai continuar tendo dentro do que está previsto, tá? Isso ainda tem que ser confirmado ainda, mas o que o governo pretende é continuar tendo alguns poderes para não acontecer de, sabe, ter aquela fuga completa de capitais e que a gestão desapareça de vez das mãos do governo. E aí há duas vertentes que se contrariam quando dizem sobre como é que isso vai impactar o cidadão. O governo diz, olha, isso não vai aumentar as tarifas para o cidadão comum, inclusive está dentro do plano que tem algumas coisas que o governo possa fazer para garantir que não sejam repassados aumentos da tarifa para o consumidor. Mas a ANEEL, por exemplo, que é a agência reguladora do setor de energia elétrica, diz que é muito provável que sim, que vá haver aumento de tarifas a longo prazo. Mas o governo está confiante de que não, que na verdade isso vai trazer até um barateamento dos custos. E se você parar para pensar, imaginar que a gestão pública muitas vezes é muito falha, né? Por conta de tudo que a gente vê que acontece no Brasil, às vezes corrupção, às vezes falta de uma gestão bem aplicada mesmo, realmente isso muitas vezes faz com que as coisas custem mais caro por conta dessa gestão. Agora, quando a gestão é privada, a empresa visa o lucro, objetivamente. Então, para se ter lucro, o que a gente precisa fazer? É redução de pessoal? Então, é redução de pessoal que vai ter. É investimento em tecnologias que facilitem, por exemplo, no nosso caso, a transmissão de energia. Então, é o que se espera que vai ser feito para que a energia circule com mais facilidade, com menos custo e aí, possivelmente, inclusive, a tarifa poderia ser reduzida. Essa é a aposta principal do governo. Muito bem. Vamos lá para o destaque do André Leite. A gente vai falar sobre o processo do Lula na Lava Jato, que agora vai para a segunda instância. Exatamente. Então, o que isso significa, Leite? O que acontece a partir de agora? O juiz Sérgio Moro, quando foi, eu estou tentando lembrar aqui qual foi a data, dia 12 de julho, ele deu a sentença dele, onde ele condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão por crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro no caso do triplex dentro da investigação da Lava Jato, né? O triplex lá do Guarujá. E nessa semana agora que passou, essa decisão do Moro, que é de primeira instância, ou seja, uma primeira decisão, foi transferida, foi distribuída, melhor dizendo, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre. E agora, essa decisão do Moro precisa ser confirmada por um colegiado de desembargadores da 8ª turma que fica dentro desse tribunal regional. Então, o que vai acontecer agora é que os 3 desembargadores vão julgar a apelação da defesa do Lula e aí esses desembargadores podem ou rejeitar essa apelação da defesa, falar assim, não, vamos continuar com essa decisão do Moro, ou eles podem aceitar, falar assim, não, tem sentido essa a apelação da defesa do Lula. Não, então não vamos continuar com essa decisão do Moro. Ou eles podem modificar, podem falar assim, não, o Moro foi brando demais. Ao invés de dar 9 anos e meio de prisão, vamos dar mais tempo, ou podem diminuir. Enfim, muitas coisas podem acontecer. O que aconteceu agora nesse momento é que tem um desembargador, que é o João Pedro Gebran Neto, que ele é o relator nos processos da Lava Jato, é ele quem vai analisar os argumentos dos advogados do Lula e do Ministério Público. Aí ele vai dar o parecer dele em algum momento, e aí depois de dar o parecer dele e o voto dele, tem outros 2 embargadores que vão dar o voto dele também. Então, na soma dos 3 votos é que vai sair a decisão de, tipo, se continua com a decisão do Moro de prender o Lula ou não, ou se rejeitam ou se faz alguma modificação. A perspectiva que o pessoal do próprio TRF4, né, que é o Tribunal Regional 4, fala, é que um julgamento dentro desse tribunal
demora em média de 10 meses a 1 ano. Então, a perspectiva é que o resultado saia antes das eleições de 2018 para presidente da República, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que pretende se candidatar para essas eleições. Mas sai antes do registro das candidaturas? Pode ser que não, mas o grande detalhe é que, mesmo que seja feito o registro, o que acontece é que, se o julgamento da segunda instância confirmar a sentença do Moro, ou, enfim, aumentar essa sentença, quem é condenado, no caso o Lula, ele tem que cumprir já aí a prisão, né? A prisão tem que ser cumprida em regime fechado, no momento ele responde em liberdade, e ele também se torna ficha suja. Então, aí ele não poderia mais disputar as eleições. Ok. Suzane, vamos lá para o seu destaque. Foi uma coisa bastante chocante, né? Aí nessa semana, uma professora que sofreu uma violência física dentro de sala de aula. Dentro da sala de aula, por um aluno, e também foi bastante criticada nas redes sociais, né? Então, que curioso. A professora, era o primeiro dia de aula e tudo começou, isso aconteceu em Santa Catarina, e tudo começou quando ela pediu para o aluno tirar o livro que estava no colo e colocar em cima da carteira. E ele disse que não iria tirar, enfim, rolou ali um bate-boca. Ela então pediu que ele retirasse da sala. Quando ele foi para sair, ele jogou o livro nela. Já lá na diretoria, que ela foi explicar o caso, ele falou que ela estava mentindo, gerou mais uma briga ali, nessa hora ele agrediu ela fisicamente com socos. Inclusive a foto que ela postou nas redes sociais, a galera aí de casa pode procurar, o supercílio dela ficou machucado, o rosto está todo sangrando assim. E daí a foto repercutiu, né, nas redes sociais. Só que ela foi insultada, porque como ela é uma militante política e defende algumas ideias esquerdistas, então várias pessoas comentaram que ela mereceu aquele tipo de agressão. Inclusive, até o próprio deputado Marco Feliciano fez um vídeo repudiando o ato do aluno ter agredido a professora e tudo, só que no fim ele resume assim: olha, professora, você acabou colhendo o que você plantou, porque na internet você também suscita discursos de ódio contra alguns políticos, alguns parlamentares, e essa foi uma reação que o aluno teve de um sistema opressor, e de acordo com o escritor não sei o que, você deveria perdoar ele e tal, etc. E outros alunos também que agrediram verbalmente, falando que ela mereceu realmente esse soco por conta das opiniões que ela defende nas redes sociais. E ela, em sua defesa, disse o seguinte: olha, eu tenho as minhas opiniões, eu expresso nas redes sociais, mas dentro de sala de aula é outra história, né? É claro que esse tipo de situação gera muita revolta, porque não é a primeira vez, talvez nem seja a última que um professor vai ser agredido em sala de aula. Eu acho que a gente tem que separar as coisas, né? A gente está vivendo um momento de muita intolerância, mas a gente não pode misturar, colocar tudo num pacote. Uma coisa é a violência que o aluno cometeu em sala de aula, por mais que tivesse uma explicação, mas jamais justifica esse tipo de crime, tanto é que ele é reincidente. Ele já estava cumprindo serviço comunitário por ter agredido um colega, e ele também já tinha BO contra ele por ter agredido a mãe. Então, assim, a violência ela não tem explicação, né? E outra coisa são as opiniões que as pessoas têm em relação à política, à religião, enfim, à vida, né? Posso só fazer uma correção em relação a uma informação que eu falei? Você me perguntou se a decisão do Tribunal Regional 4, Tribunal Regional Federal 4, eles condenassem o Lula após o registro do ano que vem, se ele não poderia mais concorrer. Só para eu corrigir uma informação, se a data é 15 de agosto de 2018, se a decisão de condenar o Lula sair antes de 15 de agosto e mantiver essa decisão de condenar, ele não pode se candidatar, porque daí ele se torna ficha suja, se for antes. Sim. Se for depois, depende do que a decisão dos desembargadores disser em relação à candidatura dele. Se eles falarem que a candidatura dele deve ser cassada, aí ele não pode continuar concorrendo. Se eles falarem que mesmo condenado, a candidatura dele não é cassada, ele continua sendo um candidato, só que nas eleições os votos que vão para ele não são computados. Fica como se fosse um stand-by, até que seja julgada a ação em relação à cassação do mandato dele. Então vamos supor que eles falam assim: olha, o Lula está condenado, mas pode continuar concorrendo. Aí, obviamente, vai ter que julgar
essa situação dele, da candidatura dele. E aí vamos supor que o Lula ganhe as eleições de 2018. Se ele ganhar e ainda não tiver sido julgado, se até o momento da posse ele não for julgado, o Lula pode acontecer dele ganhar as eleições, mas não poder tomar posse até que a candidatura dele seja julgada numa outra instância daí. Tudo bem, corrigida a informação. A gente vai para o intervalo, na volta a gente fala sobre essa quantidade absurda de informações que nos rodeiam no dia a dia. Você aí de casa acha que as pessoas hoje elas têm mais conhecimento do que antigamente? Vai pensando aí, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com essa discussão.